A menopausa é uma fase normal na vida de todas as mulheres e costuma acontecer por volta dos 51 anos, em média. Os problemas relacionados à menopausa são vários. Infelizmente, já nos 2 ou 3 anos que antecedem a menopausa, ou seja, quando realmente cessam as menstruações da mulher, já que a menopausa é definida como sendo a interrupção do sangramento por 1 ano. Então, esse período que antecede a interrupção da menstruação pelo período contínuo de 1 ano é um período de 2, 3 anos e que já vem apresentando alguns problemas. Em primeiro lugar, muitas pacientes começam a ter calores. Esses calores são descritos como sendo muito difíceis de serem suportados, eles perturbam por demais a vida da paciente e às vezes até interrompem o sono. É uma coisa bastante desagradável que felizmente tem tratamento. Então, se é seu caso, você deve ir ao médico para conseguir estabelecer qual o melhor tratamento para esses calores. Outro problema bastante frequente é o sangramento fora de hora, sangramento fora da menstruação. Nessa época em que a paciente está entrando na menopausa, esses 2, 3 anos que antecedem a menopausa, ela ovula com uma certa irregularidade. E daí, com essa disfunção de hormônios que existe, a paciente começa a apresentar sangramento fora de hora. Primeiro, é muito desagradável, porque o sangramento fora de hora pega a paciente desprevenida e às vezes acontece um acidente no meio da rua. Em segundo lugar, o que preocupa o médico é que em alguns casos esses sangramentos eles não são devidos apenas à falha da ovulação, mas sim a um pré-câncer do endométrio, que é a parte interna do útero. Então, sempre que há um sangramento neste período, o médico procura fazer exames para ter certeza que esse sangramento é decorrente apenas da disfunção hormonal e não um sinal precoce de pré-câncer do endométrio. Então, esses são os 2 sintomas físicos que mais preocupam as mulheres. Agora, infelizmente, a menopausa também vem marcar de uma maneira muito cruel a perda da fertilidade. Então, ele é um marco, digamos assim, do envelhecimento. E isso às vezes é uma coisa difícil de ser vivida, porque ninguém gosta de envelhecer. Hoje o que se vê é toda uma exaltação e um hino à juventude. Então, quem vai ganhando idade, teoricamente vai perdendo espaço. O que a gente vê sempre enaltecido é a juventude, o vigor. Então, essa menopausa que marca o passar dos anos para as mulheres de uma maneira muito clara, isso aí pode às vezes perturbar. É importante então saber que felizmente existem recursos, existem medicamentos e as pacientes que adotam um estilo de vida mais saudável, que procuram fazer exercício, e as pacientes que estão melhores também com a própria cabeça, elas conseguem passar por esse período de uma maneira mais tranquila e mais calma. E também é importante dizer que nem toda paciente vem a ter calores insuportáveis. Os calores também, é bom que seja dito, eles, conforme o tempo vai passando, eles também vão se amenizando. Então, é uma coisa temporária, obviamente difícil, algumas pacientes sofrem muitos calores, mas felizmente, conforme o tempo avança, esses calores vão diminuindo. Finalmente, o que acaba acontecendo também é que com a alteração dos hormônios, a paciente fica mais irritada. Os hormônios têm uma importância muito grande no bem-estar geral. E quando há uma queda na taxa de hormônios, aparecem inúmeros efeitos consequentes dessa queda da taxa dos hormônios. Então, as pacientes às vezes podem ficar irritadas, ansiosas, e isso às vezes gera um desconforto com a família, com os amigos, com o marido. Então não é uma situação nada fácil. Finalmente, isso também é importante que seja comentado, é que nessa fase da vida, quando a mulher atinge seus 49, 50, 51 anos, muitas vezes os filhos que já estão criados saem de casa. E a mulher então perde um pouco aquela função de mãe. Os filhos estão mais longe,
às vezes o reencontro com o marido não é tão fácil, porque a gente ficou numerosos anos juntos, mas convivendo com os filhos, e às vezes quando o casal se reencontra a situação é totalmente nova. Então tudo isso são coisas que vão permear essa menopausa e que podem tornar esse período da vida um pouco mais difícil. Felizmente existe tratamento, você não precisa ficar preocupada, a menopausa pode ser passada de uma maneira mais tranquila. Nós temos, às vezes, a reposição hormonal que ajuda bastante nos calores, ajuda na irritabilidade e faz com que a paciente possa passar por esse período de uma maneira um pouco mais simples. Procure sempre o médico, porque ele é o profissional que vai poder ajudá-la a passar por esse período de uma maneira mais tranquila.